Fala, galerinha, beleza? É com muita satisfação que eu estou aqui hoje com a Tenente Oliveira para a nossa primeira live interdisciplinar. E eu quero começar parabenizando a Tenente Oliveira e todos os químicos pelo Dia Nacional do Químico, porque vocês, se não sabem, no dia 18 de junho de 1956, o presidente JK promulgou a Lei Mater de Química, né? Então, aí foram criados os conselhos de química, né? A profissão do químico foi regulamentada. Então, parabéns, Oliveira, parabéns a todos os químicos. Lembrando que esta nossa live já é uma preparação para a nossa tão aguardada, tão sonhada AP interdisciplinar, que será no dia 24, próxima quarta-feira. Aliás, um lembrete, segunda, terça e quarta da próxima semana serão dias reservados para a realização das nossas avaliações parciais. E eu já quero aqui deixar um aviso que é o seguinte, a nossa AP será interdisciplinar, porém ela será disponibilizada apenas na área de matemática do nosso ambiente virtual de aprendizagem, certo? Então vamos dar início aqui à nossa aula e as dúvidas podem ser lançadas a qualquer momento no chat do nosso ambiente virtual, certo? Bom dia, alunos. Realmente é uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez e estar compartilhando esse momento interdisciplinar com o Capitão Belchior. Nós buscamos a melhor forma de integrar as duas disciplinas para vocês, né? Para vocês poderem ir percebendo que as disciplinas elas não são isoladas, elas são conjuntas. E foi muito bom, está sendo muito bom essa nova experiência, e eu tenho certeza que vocês irão gostar, tá? Enviem as dúvidas, qualquer pergunta pode enviar, tá bom? Então vamos dar início. Então vamos lá, a nossa revisão da primeira P, ela cai dentro do conteúdo, dentro da sequência didática de Química, como eu já tinha falado anteriormente, a sequência didática 6, que trata de ligações químicas. Só que ligações químicas abrange geometria molecular, polaridade das ligações e polaridade também das moléculas, né? Hoje a gente vai falar principalmente das ligações químicas. E na matemática nós vamos abranger todos os assuntos que foram trabalhados até agora. Função e equação modular, função e equação exponencial. Na live de hoje nós vamos explorar mais a parte relacionada ao módulo. Na live de amanhã nós vamos explorar um pouco mais os conceitos e propriedades e aplicações de exponencial. Gente, olha só, é muito importante, embora eu fale que o conteúdo dessa P seja ligações químicas, não existe mais aquilo de... Vocês precisam de pré-requisitos. Infelizmente, hoje o Capitão Belchior me deu uma definição. A tabela periódica é a tabuada, né? Dos químicos. É a tabuada dos químicos, porque não tem como você trabalhar ligações químicas se você não sabe localizar um elemento na tabela. Distribuição eletrônica, diagrama de Linus Pauling. Ah, professora, só não falou que ia cair distribuição eletrônica. Cai sim, porque a distribuição eletrônica é um recurso que nós temos para localizar um elemento na tabela e saber a sua classificação. Tudo bem? Então vamos começar. Vamos ver um primeiro problema? Cadê aquela tabelinha? Vamos lá. O senhor quer falar? Pode falar. Pode falar. Gente, olha só. Esse primeiro problema, ele foi criado, tá? Ele foi criado com a intenção de, através de pares ordenados, ninguém melhor do que o capitão para falar, né, para vocês, ele trabalha com pares ordenados a localização de um elemento na tabela periódica. Então, o que acontece? Nesses 4 pares, né? Eu tenho 4 tipos de ligações aqui. Para cada tipo, eu tenho os meus pares ordenados. E o que isso representa? Nós colocamos como pares ordenados
os grupos da tabela e os períodos, ou seja, grupos, as linhas, as colunas, as linhas verticais, e os períodos, as linhas horizontais. Então, o primeiro par, eu tenho o grupo 13 e o quarto período. O segundo par, eu tenho o grupo 16 e o segundo período. Pode projetar a tabela para mim? Então, vamos lá. Procurando na tabela. Grupo 13, ó. Eu tenho a coluna 1, coluna 2, as 10 colunas dos elementos de transição, grupo 13. O grupo 13, ele começa no segundo período, tá? Oriente-se ou pelo hélio ou pelo elemento hidrogênio. Então, o boro é o segundo elemento. Ó, grupo 13, quarto período. Terceiro, quarto período. O elemento do primeiro par ordenado é o elemento gálio, tá? É o elemento gálio. O segundo par ordenado, ele está no grupo 16 e ele está no segundo período. Então, no grupo 16, segundo período, é o elemento oxigênio. O que a gente quer? O gálio, ele é classificado como? Lembrando que a classificação hoje em dia da tabela é em metais, ametais e gases nobres. Os semimetais, eles foram divididos em metais e ametais por causa das propriedades que eles tinham maior. Os que eram semimetais, as propriedades mais parecidas com os metais passaram a ser metais, e os semimetais que tinham propriedades mais semelhantes às metais passaram a ser ametais. O gálio, ele é um metal. O oxigênio, ele é um ametal. Então, olha só, aquele primeiro par ordenado lá, 13, 4, 16, 2, ele me deu os elementos que fazem parte da ligação. Qual é o tipo de ligação química que ocorre entre um metal e um ametal? Lembrando que metais sempre perdem elétrons e ametais precisam ganhar elétrons. Então, o metal perde, a metal ganha. Se o gálio está no grupo 13, ele é um elemento representativo, então, na sua camada de valência, indica o número de elétrons que ele apresenta. Grupo 13, na camada de valência. Dani, maravilhosa, já falou a resposta, é isso mesmo, tem que mandar mesmo. Parabéns, Dani. É iônica. Por quê? Você tem a ligação entre um metal e um ametal, ligação iônica. Só que o metal, como ele perde elétrons, ele transforma em um cátion, tá? Ele transforma em um cátion, e o ametal, por ser, né, ametal, ele vai o quê? Ganhar. Se o gálio está no grupo 13, na camada de valência ele tem 3 elétrons, para ficar estável, o gálio precisa o quê? Perder 3 elétrons. Então, ele forma um cátion mais 3. O oxigênio, como é um ametal e está no grupo 16, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Para ficar estável, ele precisa ganhar 2. Então, ele se transforma num ânion com carga menos 2. Lembra, né, que a ligação iônica, ela ocorre com a transferência de elétron. Um dá e o outro recebe, diferente da ligação covalente que compartilha. Então, lembra daquele macete que nós temos, a multiplicação o quê? Cruzada. O composto formado entre gálio e oxigênio é o Ga2O3. Então, é o composto Ga2O3, que é um composto iônico. Então, o primeiro par mostrou um tipo de ligação o quê? Iônica. Todo composto iônico, tá? Ele é polar, ele tem uma característica de ser o quê? Polar, porque ele tem uma distribuição desigual das cargas.
ele tem um polo positivo e um polo negativo, gerando polos, então dá polaridade para este composto aqui. Indo para o segundo par... Antes de você ir para o segundo par, eu queria aproveitar esse exemplo, primeiro para dizer o seguinte, nós já disponibilizamos lá no bloco da sequência didática 7, um link com um vídeo que explica a montagem, né? Na verdade, dá lá um bizu, né? Um método prático para montar a tabela periódica, né? E para entender aí a distribuição dos elementos, né? As famílias, e isso que a Tenente Oliveira já comentou da classificação em metais, ametais e gases nobres, certo? A aluna que antecipou a resposta aí foi quem? A Daniele já pode me cobrar uma paçoca quando nós retornarmos às aulas presenciais. E os alunos que interagirem no nosso chat, antecipando aí as respostas das perguntas que nós propusermos aqui, podem me cobrar a paçoca aí no retorno às aulas. Podem me cobrar o brigadeiro, eu não esqueço. Ou o brigadeiro ou a palha italiana, o que vocês preferirem. Então, eu vou aproveitar esse exemplo em que o elemento galho está ocupando ali a posição que corresponde ao grupo 13 e período 4, não é isso? Então, isso lá na tabela que foi projetada anteriormente corresponde ao par ordenado 13, 4. Como a Tenente Oliveira disse, a primeira coordenada aqui está representando o grupo, que pode variar de 1 a 18. A segunda coordenada, que é a ordenada do ponto, está representando o período, que pode variar de 1 a 7, certo? Então, a abscissa é o grupo e a ordenada é o período. O segundo elemento que foi localizado aqui na tabela é o oxigênio, que está no grupo D6, né? E período 2, não é isso? Segundo período. Então, ele corresponde, né? A gente pode associar a um ponto do plano cartesiano, ponto de coordenadas 16 e 2. Aí, por exemplo, a gente pode considerar a seguinte questão de matemática sobre função modular. Nós aprendemos, por exemplo, a esboçar o gráfico de uma função modular. Então, uma questão natural, né, a gente pode perguntar simplesmente se estes pontos pertencem ou não ao gráfico de determinada função, em particular de uma função modular. Então, imagine que você tem a seguinte questão. Assinale a alternativa cuja sentença corresponde à função a cujo gráfico pertencem estes pontos aqui. E aí eu vou colocar aqui 3 opções para a gente analisar, para a gente ver como é que a gente faz isso. E aí você poderia questionar o seguinte, nossa, então quer dizer que na nossa avaliação eu vou ter que esboçar o gráfico da função para verificar se esse ponto pertence ou não? Não, na verdade eu vou mostrar aqui que apenas com a expressão, apenas com a sentença da função modular, é possível verificar se o ponto pertence ou não ao seu gráfico. Por quê? Por causa dessa correspondência que nós vimos aqui. O grupo é a abscissa, né? É a primeira coordenada. O período é a ordenada, a segunda coordenada do ponto. Então, eu vou colocar aqui as expressões já relacionando G e P. Ou seja, eu vou colocar a segunda coordenada em função da primeira, né? Eu vou colocar P em função de G. Tá bom? E aí eu vou escrever aqui uma expressão que relaciona o grupo e o período. E essa primeira expressão é 4 vezes o módulo de G menos 14. Apenas com esta expressão é possível verificar se estes pontos pertencem ou não ao gráfico da função P. Como é que eu faço isso? Ora, se este ponto pertencia ao gráfico, então, ao substituir G pela coordenada correspondente, que é 13, o valor que eu tenho que encontrar para P tem que ser 4. E com isso eu vou poder concluir que este ponto pertence ao gráfico. Vamos ver? Então, substituindo aqui, ó, vamos fazer um exercício mental. Substituindo G por 13, o que eu vou ter? 13 menos 14. Quanto dá 13 menos 14? Menos 1. Mas qual é o módulo de menos 1? Ora, o módulo de menos 1 é 1. Só que eu ainda tenho esse fator 4 multiplicando. E 4 vezes 1 dá 4. Opa! Conclusão. Quando eu substituo G por 13, eu encontro efetivamente P igual a 4. Então, o que isso me permite deduzir? Que este primeiro ponto pertence ao gráfico da função P, que aparece aqui no item 1. Mas ainda não acabou. Por quê? Porque eu estou perguntando se ambos os pontos pertencem. Então, falta verificar o segundo.
Então, vamos substituir a coordenada G do segundo ponto, que é 16. Substituindo G por 16, eu vou ter o quê? 16 menos 14, que dá 2, cujo módulo é 2 mesmo. E 2 vezes 4 dá 8. Opa! 8 é diferente de 2. Então, veja, quando eu substituir agora o G por 16, eu não encontrei P igual a 2. Conclusão, este ponto não pertence ao gráfico da função P que aparece aqui na primeira alternativa. Como a questão era, ambos os pontos pertencem ao gráfico da função? Ora, eu identifiquei um que não pertence, então já era. Vamos para um segundo caso aqui. O segundo caso é P de G igual a 2 vezes o módulo de G menos 17. Se algum aluno aí antecipar a resposta, você já me diz que a gente anota aí para garantir a paçoca no retorno às aulas presenciais. O aluno Leonardo está perguntando por que usou o 14. G menos 14. Não, esse aqui é um exemplo, né? Então, eu tenho várias alternativas e a questão em qual das alternativas eu tenho uma expressão de uma função a cujo gráfico pertencem estes dois pontos. Então, eu estou dando opções aqui para você assinalar a correta. Já vimos que a primeira não é correta, porque o segundo ponto não pertence. Vamos ver se a segunda opção é correta. Alguém respondeu aí? Não, né? Então, vamos lá. Eu vou testar o primeiro ponto. Como é que eu testo o primeiro ponto? Eu substituo o G por 13, vai ficar 13 menos 17. 13 menos 17 dá menos 4, cujo módulo é 4. Vezes 2 dá 8. Mas 8 não é a segunda coordenada deste ponto. Não é? Quem disse aí? Leonardo. Beleza, Parabéns, Leonardo. Léo. Tá, beleza. Leonardo e Esther podem me cobrar a paçoca. Tranquilo, tá? E depois tem a prova material, né, professor? Lá no vídeo, né? Tem aqui o vídeo. Pode me cobrar, não tem problema não. A gente vai anotar todos os nomes, né, capitão? Com certeza. Então, o que a gente acabou de ver aqui? Que o primeiro ponto, esse aqui é do galho, né? Esse aqui corresponde ao galho. Então, aqui, ó, o galho não pertence ao gráfico da função P que aparece aqui na segunda alternativa. Então, eu não preciso nem testar o segundo ponto, embora, se você testar o segundo ponto, você vai ver que ele pertence ao gráfico. Tá? Mas como eu já identifiquei um que não pertence, então essa também não pode ser a alternativa correta. Vamos ver mais um caso aqui. P de G igual ao módulo de menos 2G mais 30. Vou verificar se o primeiro ponto pertence ao gráfico. Ora, se o primeiro ponto pertencer ao gráfico da função, as suas coordenadas satisfarão a expressão, né? O ponto pertence ao gráfico caso as suas coordenadas satisfaçam a expressão. Então, se fizer, pertence. Vamos ver se satisfazem? Se eu substituir o G por 13, eu vou ficar com menos 2 vezes 13, que dá menos 26. Menos 26 mais 30, que é a mesma coisa que 30 menos 26, é igual a 4, cujo módulo é 4 mesmo. Opa, 4! Ou seja, o galho pertence ao gráfico dessa função P que está na alternativa 3. Beleza, mas eu tenho que verificar outro ponto também. O outro ponto tem abscissa 16. Então, eu substituo o G por 16. Vai 16 vezes menos 2 dá menos 32. Menos 32 mais 30, opa, dá menos 2. Mas o módulo de menos 2 é 2. Conclusão, aqui que é o oxigênio, não é isso? Isso. O oxigênio também pertence, então, ambos, oxigênio e galho, pertencem ao gráfico da função P, que aparece na alternativa 3, e, portanto, se eu tiver uma questão de múltipla escolha desse tipo, aqui eu deveria assinalar aqui essa terceira. Muito bom. Agora, vamos ver mais um par de elementos para estabelecer a ligação química entre eles? Vamos lá, para o segundo par de elementos, tem como projetar para mim a tabela? Isso. O segundo par de elementos, eu tenho as ordenadas 16, então, grupo 16, segundo período, grupo 16, segundo período. Pode voltar lá na tabela para mim, por favor? Então, vamos lá, vamos ver quem responde bem rápido. Eu tenho a ligação entre um elemento que está, o segundo par ordenado,
Os dois grupos estão no grupo 16 e no segundo período. Então, eu tenho a ligação entre dois átomos de oxigênio. Ligação entre dois átomos de oxigênio, já sei que está chovendo de resposta, é uma ligação covalente. Então vai ter que chover brigadeiro, hein, Oliveira? Vou ter que fazer brigadeiro. Ai, que lindo. Mas agora, para dificultar, e eu vou fazer bem gostoso, para dificultar, é uma ligação covalente entre dois átomos de oxigênio. Essa ligação covalente é uma ligação covalente polar ou apolar? Arrasou. É muito rápido. Maravilhoso. Faturou aí, ó. Paçoca e brigadeiro, hein? Aí, muito, muito bom, gente. É isso mesmo. Então, olha só. O segundo par ordenado, ele traz a ligação covalente, porque ela ocorre entre dois átomos de oxigênio. O oxigênio é um ametal. E um dos casos de ligação covalente é ocorrer entre ametais. E como ametais só podem ganhar elétrons, diferentemente da ligação iônica, eu sei que tem que ocorrer o quê? Compartilhamento. Eu empresto a minha caneta para o capitão, mas ela continua sendo minha, mas ele pode usar normalmente. Então, a ligação covalente é assim. Eu quero ver agora, aproveitando, né, já que vocês estão super empolgados, qual é a fórmula molecular dessa ligação covalente? Se alguém falar a fórmula molecular, eu desenho aqui. Já falaram aí? O Leonardo falou 2. Ô, Léo. Arrasou, Léo. A fórmula... Muito bem. Todos. Maravilhosamente. Vocês merecem, todos merecem. Então, a molécula é do gás oxigênio. Como eu iria representar? Então, eu tenho lá, na minha camada de valência, tá? Na minha camada de valência, o oxigênio, ele tem 6 elétrons. Desenho 6 elétrons. Lembrando que cada átomo de oxigênio precisa fazer o quê? Um duplo compartilhamento, porque para ficar estável, o oxigênio precisa receber 2 elétrons. Então, eles compartilham, eles fazem um duplo compartilhamento, ficando estável cada um dos seus 8 elétrons. Lembrando que cada compartilhamento, ele vira um traço. Então, a ligação que ocorre entre dois átomos de oxigênio é uma ligação covalente apolar e é uma ligação dupla, tá? Perfeitamente. Obrigado para quem está participando. Oliveira, esses aí não estão na quarentena, né? Não estão respeitando o isolamento, não, né? Não. Aqui eles estão compartilhando perfeitamente, tá? Pessoal, eu vou propor o seguinte. Nós temos na tabela, temos ainda mais dois pares de elementos cujas ligações químicas precisam ser estabelecidas. Vamos ver? Eu vou sugerir o seguinte, Oliveira, o que você acha, né? Já que o pessoal aí está animado, está interagindo, né? A gente dá um tempinho aí para eles tomarem nota, a gente passa para um outro problema, né, que a gente precisa abordar, e aí ao final a gente retoma para ver as respostas que eles vão dar a respeito das ligações. Perfeitamente. Tá bom? Então nós temos mais esse par da coluna 3 e o par da coluna 4. Então, anotem aí, identifiquem esses elementos da tabela periódica, sabendo que a primeira coordenada é o grupo, o segundo é o período. Tentem estabelecer o tipo da ligação química e outras propriedades mais, tá bom? Vamos agora ver o seguinte. Então, pode apagar o slide, por favor. Vamos ver o seguinte. Considere, ainda falando aí, né, da tabela periódica, da posição dos elementos na tabela em função do seu grupo e do seu período, considere que eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho o período, tá, relacionado com o grupo pela seguinte expressão modular. 2G ao quadrado menos 48G mais 215, né? E se você acha que está complicado, né? Vou complicar um pouco mais. Tudo isso dividido por 11. Jesus. Tudo isso dividido por 11. Meu Deus, né? Então imagine que eu tenho essa relação entre o período
é o grupo do elemento. E aí eu tenho que resolver o seguinte problema. Eu preciso localizar lá na tabela periódica quais são os grupos, ou seja, as colunas, né, Oliveira? As colunas. Né? Em quais colunas estão os elementos com período igual a 5. Tá bom? Com período 5. Então, eu quero elementos do quinto período, certo? Que satisfaçam a essa igualdade. Veja, a partir do momento que eu igualo essa expressão a 5, esse G passa a ser incógnita, porque agora eu tenho uma equação. E qual é o meu problema? Né? O meu problema é, eu preciso determinar os valores de G que satisfazem a essa igualdade. Então, vamos fazer isso? Vamos ver. Primeiro, a gente nem sabe se isso tem solução, né? Pode ser que eu resolva a equação e, por exemplo, se eu encontrar um valor não inteiro para G, serve, Oliveira? Um valor não serve, né? Porque o grupo, né, o G representa o grupo da tabela periódica, então tem que ser um número inteiro, mas também não pode ser qualquer número inteiro, não, né, Oliveira? Pode. Por exemplo, se eu pode estar de 1 a 18, 1 a 18. Se eu encontrar, por exemplo, G igual a 20, serve? Não. Não existe grupo 20 na tabela periódica. Ou se eu encontrar um valor negativo, serve? Não serve. Pode também, né? Então eu tenho que analisar. Veja, isso é um problema contextualizado. A questão aqui não é simplesmente resolver uma equação matemática, mas eu tenho que levar em consideração o contexto químico, né? Que no caso aqui é o da tabela periódica. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação e vou analisar as possíveis soluções que eu encontrar. Possíveis que eu nem sei se vou encontrar, né? A gente sabe que nem toda equação tem solução. Beleza. Mas vamos torcer para que tenha. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o 11 que está dividindo lá, multiplicando. E aí fica 55, ok? 5 vezes o 11, 55. Depois, eu tenho que tirar o módulo. Para eu tirar o módulo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar em dois casos. Quais dois casos? Se eu tenho um módulo de uma expressão igual a 55, qual é a conclusão? Ou a expressão que aparece dentro do módulo é igual ao próprio 55, ou então é igual ao seu oposto, ou seja, menos 55. Então, eu vou analisar esses dois casos. Primeiro caso, a expressão que aparece dentro do módulo é igual ao próprio 55. E depois eu vou analisar o segundo caso, igualando isso a menos 55. Então, veja, agora eu tenho uma equação do segundo grau, cuja incógnita é G. Tá bom? Vocês estão acostumados só com Y e X, mas Y e X são letras, né, habitualmente usadas, mas não é obrigatório que você use Y e X, né? A gente, na hora que representou lá os pontos, não é isso? Correspondente aos elementos da tabela periódica, qual foi a associação que a gente fez? Pessoal, a primeira coordenada é G, é o grupo. A segunda coordenada é P, que é o período. Beleza. Então, vou trazer esse 55 para o primeiro membro subtraindo, vou ficar com 160. Aí, repare, eu vou ter todos os coeficientes pares. Aí, para simplificar ainda mais essa equação, eu vou dividir tudo por 2. Então, vai ficar ó, G ao quadrado, menos 24G, 215 menos 55 deu 160, que dividido por 2, 80. Então, eu tenho isso igual a zero. Você pode resolver pela fórmula habitual, calculando primeiro o discriminante, ou então por soma e produto, que é o que eu vou fazer aqui. Lembrando que a soma das raízes é menos B sobre A, vai dar 24, e o produto é C sobre A, 80 por 1 dá 80 mesmo. Aí eu penso, né? Quais são dois números que se eu somar dá 24 e multiplicado dá 80? Que se eu somar dá 24 e multiplicado dá 80? Aí vai mentalizando, uma hora, né, vem a luz. Quais são os dois números? Quais são os dois valores de G, que se eu somar dá 24 e se eu multiplicar dá 80? Por acaso esses dois números são os números 20 e o número 4? O Matheus já tinha colocado aí o 20 e o 4? Beleza, me cobra a paçoca quando retornar, hein? Sim. Eu já vi que eu vou ter que comprar vários potes de paçoca. E vai ser muito. Então, veja, a priori, eu tenho duas soluções, não para o problema, mas para a equação. A equação, né, de forma isolada, tem essas duas soluções. Agora, se isso responde ao meu problema ou não, eu vou analisar no final. Mas eu vou guardar isso aqui, beleza? Agora eu vou considerar a outra situação. Qual é a outra situação? A outra possibilidade é que a expressão dentro do módulo seja igual a menos 55, e se isso for igual a menos 55,
Eu não vou trazer o 55 subtraindo, mas somando. E 215 mais 55 dá 270. Aí lembra que a gente dividiu a equação toda por 2? 270 dividido por 2 dá 135. Isso aí, 135. A soma das raízes não vai mudar, continua 24. Mas o produto agora já não vai ser mais 80, vai ser 135. Esse já não é tão direto. E agora, hein? Quais são os números que se eu somar dá 24, que se eu multiplicar dá 135? Já? Bateu, já. Quais são? 4 e 15, mas 4 mais 15... 9 e 15? É verdade que 9 mais 15 dá 24. Mas é verdade que 9 vezes 15 dá 135? 9 vezes 15, 90... Nossa, não é que dá mesmo? Muito bom! Então, 9 e 15. Ou seja, no final das contas, eu verifiquei que esta equação modular, né, este módulo sobre 11 igual a 5, tem 4 soluções, 20, 4, 9 e 15. Mas lembre-se que esse é um problema relacionado com a tabela periódica. E esses são os valores dos grupos. Por acaso, eu tenho grupo 4? Tenho grupo 4, verdade. Por acaso... mas não é só isso, hein? Calma aí. Eu tenho o grupo 4, mas não é só isso. Eu tenho, no grupo 4, eu tenho período 5. Ainda tem que considerar isso. Não basta existir grupo 4. Projete, por favor, a tabela periódica. Vamos lá para a tabela periódica. Isso. Repare que os períodos que são comuns a todos os grupos são a partir do quarto período. Mas eu tenho grupos, por exemplo, que não tem nem primeiro, nem segundo, nem terceiro período, né? Os grupos aqui, ó, de 3 até 12, são a partir do quarto período. Então, por exemplo, se eu tivesse período 4, né, e grupo 7, existe elemento no grupo 7 que esteja no quarto período? Não. Então, tem que levar isso em consideração, tá? Por outro lado, digamos que eu tivesse encontrado o grupo 14, mas eu tivesse pedindo período 1. Existe no período 1 elemento no grupo 14? Não existe. O grupo 14 começa no segundo período, não é isso, Oliveira? É isso mesmo. Então, tem que considerar que os elementos de transição, tá, que são as colunas centrais da tabela, os elementos, eles aparecem na distribuição eletrônica a partir do quarto nível, né? Eles têm 4, a partir do quarto nível, que você consegue localizar esses elementos. Vamos lá. Beleza. Então, pode apagar aí, feita essa observação. Então, é o seguinte, né? Só um minutinho antes de apagar ainda. Então, ó, os grupos 4, 9 e 15, eu sei que existem. Agora, eu sei que nesses grupos há elementos de quinto período? Sim, de fato, né? Tanto no grupo 4, quanto no grupo 9, quanto no grupo 15, eu tenho elemento do quarto período. Aliás, eu consigo identificar aqui quem são eles. No quinto, né? No quinto período. Perdão, no quinto período. Então, no quinto período, aqui no grupo 4, quem que eu tenho? É o zircônio, é isso? Zircônio. O zircônio, né? Que é representado por ZR, Z maiúsculo, R minúsculo. Vamos lá para o grupo 9. Quem que eu tenho? O ródio, né? Que é representado por RH. Vamos lá para o grupo 15. Quem que eu vou ter? O antimônio, né? Que é representado por SB. Agora eu tenho o grupo 20, Oliveira. Jamais. Não existe grupo 20. Para no grupo 18, que são os metais, que são os gases nobres. Então, essa solução aqui seria possível, capitão? Não, essa aqui não responde ao problema, né? Então, a solução do problema da equação são esses 4, mas a solução do problema são grupos iguais a 4, 9 e 15. Muito bom. Então, pode cobrar aí no retorno às aulas, tá? Ok, pode apagar, pode voltar para outra tabela para a Oliveira dar continuidade. Aí, antes, só comentar o seguinte, pessoal. Esse procedimento que eu fiz aqui, caso fosse uma questão discursiva, mas em se tratando de um item de múltipla escolha, né? Ou seja, você tendo os valores para testar, é claro que você não precisa necessariamente resolver a equação. O que você poderia fazer? Você poderia simplesmente substituir cada um dos valores no lugar de G para ver se o P ia dar 5.
tal como a gente fez no primeiro problema, quando a gente quis verificar se os pontos pertenciam ou não ao gráfico, tá bom? Então, se for de múltipla escolha, você tem essa outra forma de resolver, substituir G pelos valores que a alternativa apresenta e verificar se o resultado vai ser P igual a 5 ou o outro número que estiver discriminado, tá? Antes ainda de passar para a Oliveira, só lembrar, pessoal, que às 13h30 do dia de hoje será aberta a nossa avaliação bônus sobre exponencial. Sobre o que de exponencial? Ora, sobre tudo que nós vimos de exponencial, conceitos, propriedades, função e equação. Tá bom? Então vamos voltar aqui para os tipos de ligações? Vamos lá. Vamos lá. Essa aqui. Alguém mandou a resposta aí, Iris? Nós deixamos como uma... Vamos lá, Esther. Vamos lá, Esther, ela vai voltar na sua resposta para a gente ver. O par ordenado 3 aqui. A Esther falou assim, ligação iônica, apolar e geometria tetraédrica. Espera aí. Ligação iônica. Apolar. E geometria tetraédrica. Então, vamos lá. Primeiro. O Rafael falou aqui. Rafael. Hidrogênio mais zircônio. HBr2, ligação iônica. Então, vamos lá. Eu tenho elementos que estão no grupo 4, tá? No grupo 4 e no segundo período. Então, eu tinha que ir lá na coluna 4, no segundo período. Porque, na verdade, gente, olha só, aqui não era 4, tá? Aqui saiu com um errinho. Aqui era 14. Se vocês fossem olhar, o que iria acontecer? Não tem problema algum. No grupo 4, tem como projetar a tabela para mim, Iris? Vamos lá, só para vocês verem, não tem problema nenhum. No grupo 4, vocês vão ver se vai ter segundo período. Iris, a tabela periódica? Foi, não? Vamos lá, grupo 4, tem elemento no segundo período? Não tem. Sem problema algum, tá? Foi só um erro aqui, mas coisa boba. Eu agradeço aos que mandaram as respostas. Então, era do segundo período. Se fosse qualquer elemento, primeiro eu vou aproveitar. Se fosse qualquer elemento do grupo 4, junto com aquele elemento, que na verdade seria um elemento do grupo 4, junto com o elemento hidrogênio. Qualquer elemento do grupo 4 é um metal. E um metal ligado a hidrogênio também funciona como ligação iônica. Então, Esther, você estava correta quando disse que a ligação era iônica, tá bom? Estava perfeito, porque metais ligados a hidrogênio também caracterizam uma ligação iônica. Só que, na verdade, eu estou trabalhando com um elemento do grupo 14, que é o elemento do segundo período, o elemento carbono, junto com o hidrogênio. Alguém mandou a resposta? Tem aqui várias respostas. CH4, CH1, aí tem, maioria é CH4. Perfeito, você... Isso, a ligação entre um ametal e hidrogênio, lembrando que hidrogênio só apresenta um único elétron, não pode perder, então ele precisa compartilhar. Lembrando que hidrogênio não é ametal, ele ganha elétrons, mas ele não muda a classificação dele, ele é apenas um gás. Então, eu estou ligando o hidrogênio com carbono, que é um ametal. A ligação também é uma ligação covalente. E a molécula é o gás metano. Lembrando que compostos com 5 átomos caracteriza a geometria. A Esther também já tinha falado, geometria tetraédrica. Então, eu tenho as 4 ligações que o carbono realiza com o átomo de hidrogênio. E se eu fosse classificar cada ligação que ocorre dentro da molécula do gás metano, como eu tenho átomos diferentes dentro da molécula,
eu tenho 4 ligações covalentes polares. As ligações são covalentes polares. Porém, a minha molécula do gás metano é uma molécula apolar. Por quê? Os ligantes são iguais. Então, sempre que eu tenho no meu átomo central, olhou lá no átomo central, não sobram elétrons, isso pode gerar uma apolaridade para a molécula. Aí eu vou ter que olhar os ligantes. Se tiverem todos os ligantes iguais, significa que realmente a molécula é apolar. Então, muito bom para quem está acertando. Você falou que são 2 pares, que apolar porque são 2 pares de IH. Isso, perfeito. São 2 pares, isso mesmo. Tem que ter o quê? Pares de ligantes ou todos os ligantes iguais, que é a mesma coisa, tá? Muito bem. O último par, que era formado pelas ordenadas. Vamos ver lá? Vamos lá? Ó, grupo 11, quarto período, grupo 11, sexto período. Alguém colocou aí, Iris, qual que é a resposta? Então, vamos lá. Grupo 11, pode passar para a tabela? Grupo 11. O José pode colocar. José, qual? C1A1, Pedro Cobre, Matheus, CH4. Tá, mas que tipo de ligação? Eu quero o tipo de ligação. Eu tenho a ligação, um elemento do grupo 11, do quarto período. É o... Perfeito. Muito bem, Gabi. É o elemento cobre, ligado ao elemento ouro. Lembrando que 2 metais ligados entre si gera ligação metálica. Aí lembra que eu falei para vocês que da ligação metálica não existe uma fórmula molecular? Eu sei que a liga metálica formada pela união de cobre e ouro é a liga do ouro 18 quilates. Tá? É a liga metálica. Mas qual que é a fórmula do ouro? Não sei. Ele é formado por cobre e ouro. E por que a gente coloca 18 quilates? Os quilates, eles servem para determinar a pureza. Quando eu falo 24 quilates, é porque é 100% ouro. Se eu falo 18 quilates, significa que eu tenho 75% de ouro e os outros 25% de cobre. Tá bom? Olha, muito legal, viu? Gostei aqui, aprendi bastante também com a aula de hoje, né? Esses detalhes aí quando você vai comprar uma joia. A gente acabou de passar aí pelo Dia dos Namorados, né? Não sei se você presenteou a sua namorada, ou o seu namorado, se comprou lá uma bijuteria, ou então se conseguiu desembolsar uma grana um pouquinho maior e comprou, né? Nossa, 18 quilates, tá vendo? Ó, 18 quilates e ainda não é ouro puro, hein? Olha aí, legal. E mais uma vez aí, cumprimento a Oliveira pelo Dia do Químico. Nós nos vemos amanhã na nossa próxima live interdisciplinar, que vai iniciar às 11h05 da manhã. Lembrando que hoje, às 13h30, temos a avaliação bônus de matemática e no dia 24, a nossa avaliação parcial interdisciplinar, matemática e química. Tá vendo como é que as duas disciplinas estão sempre unidas? Estão conectadas. Estão conectadas. Então, eu agradeço a todos que mandaram as respostas. Isso que é importante. Mandem as dúvidas que surgirem para mim, para o Capicão. A gente está dispostos a tirar todas as dúvidas. No mais, até amanhã. Foi um prazer. Estamos à disposição. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, até amanhã.